você quer aprender inglês, mas tem pouco tempo, tá cansado depois do trabalho ou simplesmente não quer ficar horas estudando com gramática e listas de vocabulário? A pergunta que muitos fazem é: existe um jeito bom e preguiçoso de aprender inglês? Será que dá para aprender bem mesmo sem estudar muito ou gastar horas estudando gramática? Hoje eu quero abrir esse tema com total sinceridade com você, sem fórmulas mágicas, mas também sem aquele discurso do que eu tenho que sofrer para aprender. Se você não está sofrendo, tem alguma coisa errada, você tem que sofrer para aprender inglês. E não é exatamente assim, a gente vai dar uma olhada nesses pontos nessa aula mesmo, ok? Antes de tudo, a diferença entre preguiçoso e inteligente. Nós temos uma linha meio tênue entre esses dois tipos de estudante, tá bom? Mas nós temos o preguiçoso que foge da prática real, que é o que você não deve ser, né? Pula de método em método, assiste vídeo achando que vai absorver tudo, ou evita falar com medo de errar. E isso leva você ao paradoxo da comunicação. Se você já viu outros vídeos no canal, você sabe o que isso significa. E tem o inteligente também, que cria um caminho fácil, um ambiente fácil para aprender. Quando você muda o seu ambiente, você muda também a sua abordagem em relação à aprendizagem do inglês. Você usa o que você já consome, né, música, séries, YouTube, como fonte de aprendizado, começa a aprender palavras novas a partir disso, repete frases de forma ativa enquanto lava a louça. Se lava a louça é só um exemplo, né, enquanto vive a vida. Então você está no ônibus, você está fazendo algumas coisas da casa, e tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo que você está aprendendo palavras novas. Cria hábitos pequenos, mas frequentes. Aí a gente entra naquele ponto da bola de neve, no efeito bola de neve que nós temos, onde tudo o que você faz nesses pequenos espaços de tempo no dia a dia, eles vão acumulando e acumulando, que nem uma bola de neve quando cai na montanha. Pouco a pouco, no final, ele vira uma bola de neve gigante, porque você vai acumulando esses pequenos espaços de tempo que você está estudando inglês, e no final do mês, no final do dia, eles viram um grande montante, onde você consegue ter uma evolução muito grande. A ideia-chave é: a fluência ela não exige sofrimento, mas ela exige consistência. Então o melhor jeito preguiçoso é tornar o inglês parte da sua vida, e não um fardo na sua agenda. Então se você tem o inglês como parte da sua rotina, você acaba fazendo muitas coisas em inglês sem perceber, e a bola de neve vai aumentando cada vez mais, mesmo sem você estar forçando uma aprendizagem, por exemplo. Então é um jeito preguiçoso, mas também muito inteligente de aprender inglês. E qual é o jeito errado desse preguiçoso? Normalmente é consumir conteúdo passivamente, achando que vai pegar o inglês por osmose, que assim, não, só vou dar uma olhada em uma coisa em inglês aí, eu vou começar a aprender algumas palavras e tal, eu acho que no final eu vou ter o inglês super desenvolvido. Mas não. Só assistir filmes e vídeos, por exemplo, sem repetir, sem pausar, sem observar vocabulário, sem buscar aprender. E quando eu coloco buscar aprender, não quer dizer que necessariamente você tenha que assistir um vídeo e falar assim: agora que eu assisti esse vídeo eu vou estudar todas as frases que tem ali, eu vou estudar a gramática. Mas você tem que ter uma curiosidade de buscar entender o que a pessoa está falando. Então muitas pessoas falam assim: nossa, esse menino aí ele aprendeu inglês jogando videogame. E a ideia é que assim, o videogame pode ter sido a porta de entrada para a aprendizagem de várias palavras e várias estruturas. Mas não foi exatamente o jogar videogame que fez ele aprender as palavras. Foi, provavelmente, levando em consideração esse exemplo, enquanto ele assistia videogame e olhava as frases ali, ele não sabia o que aquelas frases significavam, e ele foi lá e começou a pesquisar. Ele começou a aprender palavras novas, começou a aprender estruturas novas, as frases começaram a fazer mais sentido. Quanto mais ele pesquisava, mais ele entendia. Quanto mais ele entendia, mais palavras ele conseguia deduzir a partir daquilo que ele já tinha aprendido. E com o tempo, pessoas fizeram isso também com músicas, também começa a olhar a letra da música, tenta entender, começa a escutar a música, busca a palavra, busca o significado dela na internet, tradução, fica lendo a tradução, fica lendo a letra em inglês, e com o tempo você vai incorporando todas essas palavras no seu vocabulário. Então não é assim: eu aprendi inglês porque eu comecei a escutar música, eu aprendi inglês porque eu joguei videogame. Não é esse o ponto em si, porque o conteúdo ele poderia estar vindo de qualquer lugar, poderia estar vindo da música, poderia estar vindo de um texto, de um livro, por exemplo. Poderia estar vindo também de alguém que é, sei lá, parente da sua família, que tem um cara que fala inglês, ele fica falando inglês o tempo todo, e as palavras começam a vir dele, e você começa a aprender esse vocabulário. O importante é, em algum momento, você tem um conteúdo que você consome, certo? Você tem o que a gente chama de input na língua, que é o consumo da língua. Você está vendo aquelas palavras e você aprende palavras novas, você aprende vocabulário, né? Palavras e estruturas novas. Com isso, você consegue incorporar elas no seu vocabulário e em algum momento
Para algumas pessoas não, porque para algumas pessoas que consumiram inglês a vida toda, seja em vídeos e filmes e começaram a aprender palavras novas com isso, eles nunca fizeram produção. Aí também nós temos um caso muito comum no Brasil, que é pessoas que falam assim, eu consigo entender inglês, mas eu não consigo falar. Porque provavelmente a aprendizagem da língua foi baseada em input, consumo, e não numa dualidade de consumo e produção, né? Mas aí você utiliza as palavras novas para expressar suas próprias ideias, seus pensamentos, e aí sim você começa a incorporar isso em um modelo de fala, onde você consegue utilizar essas palavras para expressar uma ideia e um pensamento, não só para saber o que aquilo significa. Mas, se é um consumo passivo, sem nem ter a curiosidade de tentar entender o que aquilo significa, sem repetir, sem pausar, sem buscar aprender, sem observar o vocabulário, só ficar ouvindo música e achando que está estudando, normalmente esse é o jeito errado de ser preguiçoso. Por exemplo, você assiste 3 episódios de uma série sem legenda e se convence que você está treinando listening, sem tentar pelo menos dar uma olhada no que aquilo significa, sem pelo menos tentar entender algumas palavras ou ficar treinando ativamente mesmo, ouvindo listening. O resultado, meses de exposição sem conseguir formar uma frase, porque você não entende a estrutura, porque também você não parou para pensar sobre ela. Mas agora, qual é o jeito inteligente de ser preguiçoso? A chave não é se esforçar mais, é organizar o ambiente, as ferramentas e os hábitos para que o inglês seja inevitável. Nós temos uma coisa chamada de o caminho da menor resistência. Eu falei sobre isso num vídeo, que é sobre o vídeo de como ter motivação para aprender inglês. Assiste esse vídeo, ele é muito bom, tá aqui no canal. O caminho da menor resistência é uma coisa que existe na nossa natureza humana, né? O ser humano, ele tem isso como a base dele. Nós sempre buscamos o caminho mais fácil. Só que assim, quando o caminho mais fácil é assistir TV, ficar vendo vídeo no TikTok, no Instagram, e um caminho difícil é estudar, porque na hora de estudar você precisaria saber o que você vai estudar, como que você vai estudar, em que lugar que você vai estudar, quanto tempo você vai estudar. Aí quando você pensa assim, nossa, eu tenho que preparar tudo isso aí para eu começar a aprender inglês, você desiste, porque é muito mais fácil só puxar o celular e começar a ver um monte de Reels no Instagram. Mas, quando você torna aquilo que te distrai mais difícil, ou seja, você desliga o celular, você deixa o celular em outro cômodo, você deixa o celular no modo avião, e você deixa tudo preparado para estudar, você já sabe qual é o tema que você vai estudar, você já sabe quanto tempo que você vai fazer, você já sabe qual vai ser o material que vai ser utilizado, esse material já está em cima da mesa, tá tudo pronto, você só precisa ir lá e começar a estudar. Isso funciona muito mais porque você torna o caminho daquilo que você quer mais fácil, o caminho da menor resistência, e você torna o que você quer que não te atrapalhe, né, mais difícil. Você quer que as coisas que vão te dar uma distração não existam com uma facilidade. Tem pessoas que, por exemplo, tiram a pilha do controle, colocam o controle em outra gaveta, e coisas do tipo, assim. Pode ser até hoje em dia tem uma caixinha que você compra na internet, que ela é uma caixa, que ela tem uma trava, e você coloca um timer. Então você coloca tipo 1 hora. Você abre a caixa, joga o celular dentro, tem pessoas que fazem isso, fecha a caixa. Quando você fecha a caixa, ela só abre depois de 1 hora, a não ser que você quebrar ela realmente. Muitas pessoas precisam fazer isso para conseguir focar em alguma outra coisa por um certo período de tempo. Se for necessário para você, se você vê que isso é necessário, tenta fazer isso, porque o objetivo é ter o caminho da menor resistência para você conseguir estudar da melhor forma possível. Eu vou dar outras estratégias também, mas assiste esse vídeo que eu falei para você. A estratégia é aprender com o que você já gosta. Essa é uma forma muito boa de iniciar. Então, que nem a gente falou sobre séries, né? Não tem problema, você pode colocar legendas em inglês, mas o objetivo principal é buscar aprender ativamente coisas com ela. Então você assiste de novo, você pausa, você repete, você transforma esses vídeos no YouTube sobre temas que você já gosta. Talvez você gosta de política, talvez você gosta de economia, ou não, você gosta de carros, você gosta de esportes, de moda. Você coloca isso na internet, do que você já assiste no YouTube em português, normalmente você busca esses temas em inglês. Você começa a repetir as frases, ler os comentários, imitar a pronúncia. Ler comentário em inglês é muito legal, porque você aprende mais sobre o vídeo, você vê como também os gringos agem. Então, por exemplo, você assiste Friends, começa a repetir as expressões que você ouve, né? How you doing? It's not that simple. I'll be there for you. Você vai ouvindo essas expressões, repetindo e buscando entender cada vez mais o que elas significam. Segunda estratégia, além de aprender com o que você gosta, é usar o método de 3 exposições. Essa aqui é a técnica 3x. Quando você escuta algumas músicas, ou você assiste uns vídeos e escuta podcasts, primeiro você vai assistir ouvindo somente, você vai simplesmente ouvir, prestando atenção nos sons. Em que sentido? Não tem problema se é um vídeo, você está assistindo o vídeo, mas o foco é o som. Ou a música também, o foco é escutar a música. Depois você olha a letra, ou depois você olha a legenda. Ouça com a letra em inglês ou legenda se for um vídeo, por exemplo.
E depois você busca a tradução da música ou a legenda traduzida, né, em português, no caso, em vez de inglês. Então, primeiro som, depois letra em inglês, depois tradução e significado. Isso transforma uma música, ou um vídeo, um podcast comum, em uma prática de vocabulário, listening e pronúncia. Listening por quê? Porque você está ouvindo os sons da música. Depois, vocabulário, porque você olha a letra em português, em inglês, na verdade, agora, e aí você começa a aprender palavras novas. Então, tem vocabulário em si. Com isso, depois você vê a tradução e você entende o significado. Agora, essas palavras ganham um significado e você entende o que elas querem dizer dentro daquela música. E a pronúncia você vai treinar com um amontoado disso tudo, mas principalmente na hora de escutar. Então, isso é bem legal. O método das 3 exposições pode começar a implementar ele, principalmente com músicas, mas também pode ser utilizado para vídeos e podcasts. A terceira estratégia, repetir frases em voz alta todos os dias. Isso aqui é um ponto bem legal da técnica shadowing. 5 minutos por dia de shadowing vale muito mais do que 30 minutos de leitura silenciosa para pronúncia, okay? Para treinar pronúncia e para treinar inglês real, porque se você estiver lendo, provavelmente aquilo não vai ser um inglês falado, nesse sentido real do que a gente considera inglês falado na aprendizagem de línguas, que é o inglês que a galera fala no dia a dia, junto com todos os cacuetes que eles têm, junto com todas as palavras, muletas que são utilizadas. Então você vai entender muito mais fazendo shadowing, e dá pra fazer shadowing com vídeos que você gosta, com filmes e séries, trechos de filmes e séries que você gosta. Se você quiser saber mais sobre essa técnica, assiste um vídeo aqui no canal que eu fiz sobre ela, método shadowing em inglês. Mas você escolhe frases úteis, ou você assiste vídeos e filmes, e você repete essas frases em voz alta. Mas claro que tem uma implementação muito melhor sobre shadowing, e esse vídeo é completo para você saber mais sobre isso. A quarta estratégia é um bloco fixo de tempo curto. Então aqui, por exemplo, se você fala assim, esses 15 minutos por dia que eu tenho, eu vou fazer eles e eu vou fazer com consistência. Eu não vou fazer nada nesses 15 minutos além de estudar inglês. Meu celular vai estar em outro lugar, ninguém vai me atrapalhar, eu vou ficar focado nisso. Então esse bloco fixo de tempo curto é muito bom. Eu coloquei aqui sagrado porque assim ninguém toca, né? Ninguém toca nesse tempo que você tem, ninguém encosta nele. O segredo é não quebrar essa corrente. Se você tiver 15 minutos por dia, você faz isso todos os dias, e você não quebra essa corrente assim, você não para de estudar. Tipo, não, hoje eu vou parar, até mesmo domingo. Por isso que é legal você ter técnicas que dá pra fazer com filmes, com música, que aí é bem legal de fazer, mas você nunca para, você nunca quebra a corrente, e você sempre estuda nessa quantidade de tempo, e ninguém interrompe você nessa quantidade de tempo. Don't break the chain. Se você não consegue nem pensar nessa ideia, talvez você não dê tanto valor ao seu tempo assim, eu recomendo muito que você assista esse vídeo aqui. É um livro que mudou a forma como eu entendo a aprendizagem de línguas, e eu falo sobre isso nesse vídeo. Você precisa dar valor para o seu tempo. Entenda mais sobre esse tema assistindo esse vídeo aqui. Eu vou deixar no card também aqui em cima, tá bom? Tem um bloco fixo de tempo curto para você implementar a aprendizagem de inglês. Isso é muito, muito importante. A quinta estratégia é automatizar o vocabulário de alta frequência. Então, não precisa aprender palavras aleatórias. Você pode aprender as 100 palavras mais usadas. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal recentemente sobre as 100 palavras mais usadas em inglês. Você pode começar assistindo esse vídeo. Tá tudo lá também. Por exemplo, I, you, we, he, she, it são as pessoas. Você pode pegar os verbos mais comuns. Por exemplo, get, go, make, have, be. Ou até mesmo outras palavras, some, more, all, no, just, que são utilizadas o tempo todo. Você pode começar a utilizar elas todas em conjunto para formar frases. I have a question, can I get some coffee? She doesn't know yet. Não aprenda palavras aleatórias. Aprenda as palavras mais usadas, que você consegue, com elas, falar uma quantidade bem grande de coisas e também entender uma quantidade bem grande de coisas. Automatize o vocabulário de alta frequência e assista o vídeo aqui no canal sobre as 100 palavras mais usadas em inglês. A sexta estratégia é torne erros uma parte natural do processo. Isso aqui é interessante. Você tem que saber que errar faz parte do estudante. Se você é um estudante, você vai errar. Você não tem que evitar falar inglês para não errar, por exemplo. Ou evitar escrever coisas em inglês para não errar. Ou evitar escutar, assistir vídeos em inglês, mesmo que você não esteja entendendo muito, mas para buscar mesmo ativamente aprender palavras novas com aqueles vídeos, com aquelas séries, com aqueles filmes, porque errar faz parte de quem você é. Como estudante, você está em constante aprendizagem, você não tem que ter medo disso, você tem que aceitar que errar faz parte realmente do processo.
É a repetição com correção leve que te dá um avanço seguro. Então você vai errando do seu jeito, aprendendo com os erros e cada vez mais evoluindo. Todo mundo que chegou na fluência em inglês errou durante o processo. Com você não vai ser diferente. Você tem que se acostumar com isso. Se você sente medo de errar ao falar inglês, eu recomendo muito esse vídeo aqui que eu fiz no canal, que é como perder o medo de falar inglês. E assim você vai conseguir, com o vídeo e com essas estratégias que eu passo nesse vídeo, tornar os erros uma parte natural do processo de aprendizagem da língua. E o mais importante de tudo, né, a 7ª estratégia é usar sua vida como material de estudo. Eu sempre comento com os alunos que você tem que evitar as frases dos livros de matemática. Assim, a lógica dessa noção é porque sempre tem aquelas frases de livro de matemática que tinha um exercício e alguma pessoa comprou uma quantidade absurda de frutas que você não consegue nem entender como aquilo seria feito no mundo real, né? Uma pessoa comprou 200 melancias e ela deu 30 melancias para não sei quem, você fala, como que isso acontece? Isso não faz o menor sentido. Quando você está estudando inglês, às vezes isso acontece, no sentido que, quando você vê uma palavra nova, nossa, aprendi uma palavra nova agora, aprendi o have, agora eu sei que a palavra have significa ter. Aí tem lá, vamos colocar aqui, they have a dog. Uma coisa que você tem que parar pra pensar é, quando você tá montando essa frase, pra sua mente isso importa, tá? Quando você tá montando essa frase, eles têm um cachorro. Você pensou em alguém que tem um cachorro? Não, eu simplesmente falei uma frase aleatória. É um pouco improvável que a sua mente vai gravar essa frase com facilidade. Porque ela não tem emoção, ela não tem repetição, e ela não faz sentido pra você. Você não pensou em ninguém que tem um cachorro, você simplesmente utilizou uma frase aleatória. É uma frase de livro de matemática, de certa forma. O importante é você falar coisas que fazem sentido para o seu dia a dia e que tem uma certa emoção incluída. Por exemplo, se você tem um cachorro, você fala assim, I have a dog and I love my dog. Isso aqui já muda muito. Porque quando você está montando a frase, querendo ou não, tem uma imagem mental que fica na sua cabeça enquanto você está falando aquela frase. Isso vai te ajudar a lembrar daquela palavra, daquela estrutura com muito mais facilidade. A nossa mente, ela grava coisas que são baseadas principalmente em emoção. Pensa bem, quais são as coisas que você lembra na sua infância? Ou foi um período que você estava muito triste, ou foi um período que você estava muito feliz, ou foi um período, em algum momento, alguma cena, onde aquilo se repetiu muitas e muitas vezes. Eu lembro da bicicleta que eu usava, porque eu usava todos os dias para ir para a escola. Não, eu lembro de uma situação em que aconteceu uma coisa muito triste na minha família, aconteceu uma coisa muito feliz e eu lembro daquilo exatamente. Tem que fazer sentido, tem que ter emoção para você. Quando você fala sobre algo do seu dia a dia, usando sua vida como material de estudo, tudo fica muito melhor para lembrar e fica muito mais legal de utilizar o inglês, porque você está utilizando o inglês de uma forma útil. Esse é o ponto principal. Quando você traduz o que você pensa, você começa a estimular sua mente a pensar em inglês. Quando você fala sobre o seu dia, sobre os seus planos, sobre o seu trabalho, além daquilo ser legal, ele é útil porque em algum momento você pode ter que falar essas frases com um gringo, ou no trabalho, ou conversando mesmo na vida real com um gringo, ou viajando. Então ela é útil porque você está treinando para uma situação que pode realmente acontecer. Quando você fala sobre os seus dias, seus planos ou seu trabalho. Você usa o que acontece com você como a matéria-prima do inglês. Você usa sua vida como material de estudo. Tanto para falar sobre ela, quanto para se preparar para possíveis situações. Além desse 7º ponto, que é a 7ª estratégia, ainda tem a mentalidade, né? O importante não é estudar pesado. Assim, aquela ideia de tem que sofrer para conseguir aprender e tal. É estudar com intenção, repetição e atenção. São esses 3 pontos. Se você focar neles, você vai conseguir evoluir muito no inglês. O inglês tem que ser leve como a água, mas constante como um rio. O estudante que aprende mais rápido não é o que estuda mais, necessariamente. É o que torna o inglês parte da vida real. Até porque, às vezes, aquele que estuda mais, no sentido de estudar o inglês em si, ele tem o inglês como um conteúdo. E, às vezes, ele sabe até mais sobre o conteúdo do inglês do que você. Mas ele não consegue aplicar esse conteúdo na vida real, porque ele não utilizou o inglês como uma língua viva, que é o que o inglês é, ele é uma língua viva. Então, se ele não treinou o inglês dessa forma, ele sabe o inglês assim como ele saberia, talvez, uma fórmula matemática, assim como ele saberia Bhaskara, mas ele não consegue utilizar isso para falar sobre como o dia dele está sendo, ele não sabe como falar sobre os planos que ele tem para o futuro, sobre o trabalho, o que ele faz no trabalho. Então a ideia não é ficar estudando cada vez mais e mais e mais, mas sim tornar o inglês parte da vida real. Assim você consegue aprender com mais facilidade, você revisa as coisas enquanto você vai vivendo e tudo se torna mais leve. Como que você pode montar um mini plano de ação, então, para ser
um preguiçoso, mas que aprende inglês de um jeito bom. Você pode escolher uma série ou canal do YouTube que você ama, fazer shadowing de 3 frases por dia, assiste aquele vídeo sobre shadowing para você entender como essa técnica funciona, beleza? Usar o caderno para anotar blocos de frases úteis. Lembre-se que as frases, é legal que você escreva em blocos, sabe? Por exemplo, se você escreve, se um gringo estiver aprendendo o português e aí ele vê alguém falando, eu vou comer um pé de moleque, ele tem que entender que pé de moleque junto, né, significa um doce brasileiro. Se ele não anota isso aqui junto, ele vai revisar essa frase em algum outro momento e vai ver as coisas separadas, ele vai deduzir que é uma outra coisa, certo? Ele tem que entender que esse bloco num conjunto de palavras significa uma coisa em específico. Assim como how old are you é a pergunta que nós fazemos para as pessoas quando a gente quer saber a idade delas. Não importa muito o que significa cada uma dessas palavras, significa que o importante é que você entenda quando nós utilizamos ela, em que situações, quando a gente quer pedir a idade de alguém. Então é um bloco de frase útil, é muito importante. E você revisa e repete esses blocos em voz alta enquanto você anda pela casa, enquanto você vive, né, na vida cotidiana. Pode ser no ônibus, indo para a escola, indo para a faculdade, voltando, no carro. A ideia é essa. Fazer uma conversa por semana com inteligência artificial ou parceiro de estudo ou aula. Tem uma possibilidade. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a técnica 2x1, onde você pode treinar a conversação sozinho ou sozinha. É bem legal. Eu tenho outro vídeo no canal aqui ensinando como utilizar o ChatGPT ou também um site chamado gliglish.com, onde você consegue treinar o inglês com a inteligência artificial. E eu também tenho as turmas de conversação do MAF, do Método Acelerador da Fluência, onde você pode entrar só nas turmas de conversação. Mas é importante que você faça uma conversa por semana, mesmo que ela seja simples, porque assim você coloca o inglês na prática e você aplica tudo aquilo na vida real. E revisar o que aprendeu usando Spaced Repetition, revisão espaçada. Qual é a ideia? Depois que estuda, você revisa uma vez. Depois de 3 dias, você revisa mais uma vez aquele conteúdo e depois de 7 dias você revisa mais uma vez aquele conteúdo. Você pode fazer isso de maneira racional, eu tenho que revisar depois de 3 dias, depois de 7 dias, ou você pode viver a sua vida com inglês porque você vai estar revisando, querendo ou não, vários e vários conteúdos todos os dias, incessantemente, porque a sua vida está rodeada de coisas relacionadas ao inglês. Isso é muito, muito bom também. É o que eu faço normalmente com a aprendizagem de línguas. Eu não uso de uma maneira tão racional e tão organizada o Spaced Repetition, mas querendo ou não eu faço isso porque a minha vida, quando eu vou estudar uma língua, quando eu foco em momentos específicos para estudar aquela língua, eu coloco todo o meu redor para que aquela língua seja consumida naturalmente e passivamente também. O que você ganha com isso? Confiança real, capacidade de improvisar, que é muito importante em inglês, vocabulário funcional. Por que é funcional? Porque se você está falando sobre a sua vida, sobre as coisas que são importantes para você, esse vocabulário é exatamente o vocabulário que você precisa para expressar as coisas que são particularmente suas. Ritmo natural, que você aprende muito quando você treina com shadowing, e a capacidade de se comunicar com simplicidade e segurança. Entenda, existe um jeito bom e preguiçoso de aprender inglês? Sim. Se você entender que preguiça, na forma que a gente está falando aqui, é eficiência consciente. Uma preguiça boa é transformar seu estilo de vida em um campo de prática. Não fugir da prática mesmo, mas simplificar ela até ela caber na sua rotina. Esse é o ponto mais importante. Comece pequeno, comece hoje, mas comece com intenção. E não deixa para depois, tá? Quanto antes você começar, mais rápido você vai chegar na fluência em inglês. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Assiste o outro vídeo que está aparecendo na tela aqui nesse exato momento e vejo você no próximo vídeo.